Existe uma força moldando a sua vida neste exato momento. E o mais perigoso é que ela não faz barulho. Ela não pede licença, não avisa quando entra, não se apresenta como ameaça. Ela simplesmente age em silêncio. Todos os dias, enquanto você acredita que são apenas pequenos comportamentos sem importância. Mas não são. O que você repete, quando ninguém está olhando, está decidindo quem você vai se tornar. Não são só as grandes decisões que definem o seu destino. Na maioria das vezes, o que constrói ou destrói uma vida são os hábitos invisíveis, os padrões silenciosos, as rotinas que parecem pequenas demais para importar, mas que com o tempo se transformam em caráter, identidade e resultado. E aqui está a verdade que pouca gente aceita. Você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que repete. Preste atenção nisso, porque talvez seja exatamente essa a razão pela qual você sente que poderia estar mais longe, mais forte, mais disciplinado, mais respeitado, mas continua preso nos mesmos ciclos. O problema, muitas vezes, não é falta de capacidade, é falta de consciência sobre o que você está treinando dentro de si todos os dias. Toda vez que você adia o que sabe que precisa fazer, está treinando fuga. Toda vez que promete e não cumpre, está treinando a sua mente a não confiar em você. Toda vez que escolhe distração em vez de foco, está treinando fraqueza. E toda vez que repete isso, o padrão se fortalece. É assim que o destino é moldado. Não no grito, no silêncio, não no discurso, na repetição. As pessoas gostam de pensar na mudança como se fosse um grande evento, uma virada emocionante, um dia mágico em que tudo finalmente se encaixa. Mas a vida real não muda assim. O que muda uma pessoa é aquilo que ela faz nos bastidores. Quando não existe aplauso, quando ninguém está cobrando, quando não existe reconhecimento algum, é nesse espaço invisível que a mente é treinada, o caráter é lapidado e o futuro começa a tomar forma. Napoleão Hill dizia que todo hábito nasce da repetição até se tornar automático. E isso significa que o seu futuro não está sendo decidido apenas pelo que você quer conscientemente. Ele está sendo decidido pelo que você automatizou, pelo que virou normal, pelo que você faz sem pensar. É aí que mora o perigo, porque quando um hábito ruim vira automático, você para de enxergá-lo como ameaça. Ele se mistura à sua rotina, entra nas suas justificativas, se esconde nas suas desculpas e começa a parecer parte da sua personalidade. Você passa a dizer, eu sou assim mesmo, quando na verdade apenas repetiu algo tantas vezes que agora chama isso de identidade. Só que identidade também pode ser reconstruída. E essa é a parte que muda tudo. Se a repetição criou a sua fraqueza, a repetição também pode criar a sua força. Se o hábito te enfraqueceu, o hábito certo pode te tornar alguém firme, raro e difícil de abalar. Mas isso começa com uma decisão desconfortável. Parar de culpar o mundo por aquilo que você vem treinando em silêncio. Porque no fim, a maioria não é derrotada por um inimigo externo. É derrotada pelos próprios padrões internos. É derrotada por aquilo que repete todos os dias sem perceber. Você quer saber por que algumas pessoas continuam quando tudo aperta? Por que algumas parecem calmas no caos? Por que algumas seguem firmes mesmo sem reconhecimento, mesmo sem apoio, mesmo sem resultado imediato? Não é porque nasceram diferentes, é porque construíram hábitos que as sustentam. Hábitos de disciplina, hábitos de foco, hábitos de silêncio, hábitos de cumprir o que prometeram a si mesmas. Enquanto a maioria vive de emoção, elas vivem de estrutura. Enquanto a maioria depende de motivação, elas dependem de padrão. E padrão, uma vez consolidado, se transforma em poder. Agora pense nisso com honestidade. Que tipo de pessoa os seus hábitos estão treinando você para ser? O que você faz assim que acorda? O que consome quando está cansado? Como reage quando algo dá errado? Como usa seu tempo quando ninguém está vendo?
O que você tolera em silêncio? O que você repete sem questionar? Porque é nessas respostas que o seu futuro está escondido. A vida de amanhã está sendo escrita nos pequenos atos de hoje. O homem forte não nasce forte. Ele treina a força em decisões pequenas. A pessoa disciplinada não acorda disciplinada por milagre. Ela constrói disciplina em escolhas repetidas. Tudo o que parece grandioso do lado de fora começou como algo silencioso do lado de dentro. E é por isso que tanta gente se frustra. Querem um resultado grande com hábitos fracos. Querem respeito sem consistência. Querem clareza sem silêncio. Querem crescimento sem repetição. Querem uma mente forte, mas alimentam essa mente com distração, impulso, preguiça e desculpas. Isso nunca vai funcionar. Você não pode construir uma vida sólida com hábitos frágeis. Não pode esperar grandeza de uma rotina que te sabota. Não pode querer se tornar raro vivendo como todo mundo vive. A maioria vive no piloto automático. Acorda reagindo, passa o dia dispersa, foge do desconforto, promete mudança e termina a noite igual começou. Depois repete tudo de novo e chama isso de vida. Mas não é vida, é repetição inconsciente, é sobrevivência sem direção. E talvez isso assuste, mas é exatamente aqui que começa a liberdade. Porque quando você percebe que seus hábitos estão decidindo quem você vai se tornar, você para de esperar uma mudança mágica e começa a entender o verdadeiro jogo. O jogo nunca foi sobre intensidade momentânea. Foi sempre sobre consistência invisível. Foi sempre sobre o que você faz quando a emoção passa. Foi sempre sobre quem você é quando ninguém vê. E é nesse ponto que a maioria desiste. Porque mudar hábitos significa enfrentar a própria verdade. Significa admitir que muita coisa que você chama de personalidade é, na verdade, condicionamento. Significa aceitar que alguns dos seus maiores bloqueios foram treinados por você mesmo. E isso dói. Dói porque exige renúncia, exige repetição, exige paciência, exige continuar fazendo o que é certo antes de sentir prazer nisso. Mas é exatamente aí que mora a transformação real, porque o hábito, certo, quase nunca parece poderoso no começo. Ele parece pequeno, simples, até sem graça. Levantar quando o despertador toca. Cumprir o que prometeu. Cortar distrações, ler mais um pouco, trabalhar mais um pouco, ficar em silêncio em vez de reagir. Dizer não para o impulso, fazer o que precisa ser feito sem anunciar para ninguém. Parece pequeno, mas é esse tipo de repetição que reorganiza uma mente. É esse tipo de disciplina silenciosa que reconstrói uma identidade. E depois de um tempo, o que era esforço vira padrão. O que era luta vira natural. O que era difícil vira parte de quem você é. Esse é o poder dos hábitos. Eles começam como escolha, mas terminam como destino. E aqui está a virada que poucas pessoas entendem. Os hábitos não definem apenas o que você faz. Eles definem o que você acredita sobre si mesmo. Uma pessoa que vive quebrando a própria palavra começa a acreditar que não consegue confiar em si. Uma pessoa que vive cedendo ao impulso começa a acreditar que não tem controle. Uma pessoa que vive fugindo do esforço começa a acreditar que não nasceu para grandes coisas. Só que isso não é verdade. Isso é apenas o reflexo dos padrões que foram repetidos. E padrões podem ser quebrados, mas só serão quebrados quando você parar de se observar como vítima e começar a se construir como responsável. O mundo admira resultado, mas o resultado sempre foi filho do invisível. Antes da firmeza que todos veem, houve repetição silenciosa. Antes do respeito, houve autocontrole. Antes da clareza, houve silêncio. Antes da evolução, houve rotina. Tudo o que parece extraordinário por fora foi treinado em pequenas decisões por dentro.
Então talvez a pergunta não seja mais o que eu quero me tornar. Talvez a pergunta certa seja: o que eu estou repetindo todos os dias que está me levando para lá ou me afastando disso? Porque não adianta sonhar alto com hábitos baixos. Não adianta querer uma vida forte com uma rotina fraca. Não adianta buscar um destino elevado vivendo de forma dispersa, impulsiva e inconsciente. O que você repete em silêncio é o que vai falar alto no seu futuro. Talvez hoje seja o dia de aceitar uma verdade simples, mas poderosa. Você não precisa esperar um grande momento para mudar de vida. Precisa mudar o que está repetindo. Precisa escolher melhor o que consome, o que pensa, o que tolera, o que faz quando ninguém está olhando. É isso que forma caráter. É isso que cria força. É isso que constrói alguém que lá na frente vai olhar para trás e perceber que o futuro começou a mudar no dia em que os bastidores mudaram. No dia em que o invisível foi levado a sério. No dia em que hábitos pequenos deixaram de ser tratados como detalhes e passaram a ser tratados como sementes. Porque é isso que eles são. Sementes, e toda semente, cedo ou tarde, vira fruto. A questão é: que fruto você está plantando com a vida que leva em silêncio? Se continuar repetindo distração, colherá fraqueza. Se continuar repetindo fuga, colherá frustração. Se continuar repetindo negligência, colherá arrependimento. Mas se começar a repetir disciplina, colherá respeito. Se repetir foco, colherá clareza. Se repetir autocontrole, colherá poder. Se repetir constância, colherá transformação. E não porque o mundo te favoreceu, mas porque você deixou de brincar com o que repete todos os dias. Há pessoas que mudam de vida sem que quase ninguém perceba no começo. Elas não fazem anúncio, não gritam, não vivem prometendo, apenas mudam hábitos. Dormem melhor, falam menos, estudam mais, cortam excessos, protegem o tempo, trabalham em silêncio e quando o resultado aparece, o mundo chama de sorte, chama de talento, chama de dom, mas quase nunca vê o que havia por trás. Repetição, disciplina e um compromisso invisível com a própria evolução. Você pode ser essa pessoa, mas para isso precisa parar de subestimar o que faz nos bastidores. Precisa entender que sua rotina não está apenas ocupando o seu dia, ela está esculpindo a sua identidade. Está moldando o seu caráter. Está decidindo quem você vai ser daqui a 1 ano. Então escuta isso com atenção. A pessoa que você vai se tornar já está sendo construída. A única pergunta é se você está participando conscientemente dessa construção ou se está deixando hábitos invisíveis decidirem isso por você. Porque, no final, o seu futuro não será um acidente. Será uma consequência. E a boa notícia é que tudo pode começar a mudar com uma decisão silenciosa de não repetir mais o que te enfraquece. Uma escolha de se levar a sério. Uma escolha de proteger o que você faz quando ninguém vê. Se essa mensagem bateu em você de verdade, comenta agora. Meus hábitos vão me tornar forte. Escreve isso como um compromisso com a pessoa que você decidiu construir em silêncio. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender que o destino não começa nas grandes promessas, começa nos pequenos hábitos que ninguém vê. Lembre-se disso. O que você repete em silêncio hoje será a sua identidade amanhã. E quem aprende a dominar o invisível acaba construindo uma vida que o mundo inteiro, cedo ou tarde, é obrigado a notar.